Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Louvado seja o nome do nosso Criador. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio. Quero deixar mais um vídeo aqui para a honra e glória do nosso Criador. Meus queridos, nós estamos alegres, satisfeitos, mas ao mesmo tempo nós estamos pensativos sobre vários assuntos. Mas um dos assuntos, falando muito sério para com vocês, respeitando meus inscritos, respeitando aqueles que ainda vão se inscrever no meu canal, para a glória e honra do nosso Criador, e aquelas pessoas que gostam verdadeiramente de saber a verdade com respeito a tudo que está acontecendo no mundo em que nós vivemos. Eu acredito que o sistema religioso, eles nos deve uma explicação e porque eles nos omitiram a verdade durante muito tempo, apesar de que a verdade está na palavra de Deus. Mas o sistema religioso, eles se sentiram responsabilizados em nos mostrar a verdade nos seus púlpitos, nos seus palacetes, nos seus, vamos dizer assim, nas suas igrejas, nos seus templos. Então, eles nos devem a verdade. Nós temos uma coisa muito séria para tratar nesse vídeo, ao qual eu quero dizer e quero iniciar com uma frase. Você sabia que quem poupa lobo sacrifica ovelha? É isso aí que você ouviu. Quem poupa lobo sacrifica ovelha. Ovelhas, preste muita atenção no que eu vou te dizer, porque isso aqui é muito, mas muito importante mesmo. Veja o que eu vou te dizer, meu querido. O maior problema, o maior problema dos cristãos, vocês sabem qual é? É não entender que o cristianismo é uma das mais bem-sucedidas iniciativas dos judaizantes em manter o judaísmo vivo. Por quê? Por que eu digo isso, meu querido? Observe em sua volta. Observe em sua volta o que está acontecendo. As práticas do judaísmo estão todas dentro das religiões, dentro do sistema religioso. Então, a questão agora é que os judaizantes, eles não precisam mais do cristianismo. Então, as pessoas logo vão entender. Então, o judaísmo é bom a gente entender. Eu estou falando mal do judaísmo? Não, não estou falando mal do judaísmo. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o maior problema dos cristãos é não entender que esse cristianismo paganizado, esse que eu estou dizendo, é uma das maiores bem-sucedidas iniciativas dos judaizantes em manter o judaísmo vivo. Então, meus queridos, as pessoas logo vão entender isso aqui. Então, preste muita atenção. Vocês não se esqueçam que quem poupa lobo, ele sacrifica ovelha. Então, o mundo, de que forma que o mundo está? O mundo está de ponta cabeça, não está? Está sim. O mundo está de ponta cabeça. E os religiosos, querendo o gado no curral, o que eles fazem? Para arrecadar dinheiro, isso é o cúmulo absurdo. Enquanto o mundo está de ponta cabeça, os religiosos, eles estão querendo o gado no curral para arrecadar dinheiro. Então, isso é o mais absurdo que nós podemos ver e ouvir também. Graças a Deus que uma boa parcela da sociedade cristã está acordando. Então, você acha, meu querido, você acha que a religião, você acha que eles, os da religião, vocês acham que eles querem o nosso bem? Você acredita mesmo nisso? Você acredita que quando os religiosos, o sistema religioso está convidando as pessoas para começar a frequentar um templo de novo, você acredita que eles estão preocupados com o seu bem-estar? Você acredita que estão preocupados com o bem-estar do seu filho? O bem-estar da sua família? O bem-estar da sua esposa? O bem-estar do seu marido? O bem-estar do seu emprego? O bem-estar da sua vida? Não.
Claro que não, meu filho. A religião, eles não estão preocupados com o nosso bem-estar, eles estão preocupados com o bem-estar deles. Hoje nós temos um povo nocivo ao próprio povo. Olhe para os evangélicos. Os evangélicos, eles estão se pegando um contra o outro, eles estão odiando, estão se odiando uns aos outros, estão odiando templos. Cada denominação, eles querem arrecadar mais do que o outro. Então, você acha mesmo que a religião quer o nosso bem? Não, querido. Não, eles não querem o nosso bem. O que você vê quando você olha para as religiões? Religião A, religião B, denominação A, denominação B. O que você vê? Você vê ódio, você vê desprezo, você vê prepotência, você vê o quê? Desdém, você vê pouco caso. Meu querido, as pessoas estão preocupadas em fazer inimigo e não amigos. Olhe para a religião hoje, meu querido. Olhe, nós estamos passando por uma transformação no mundo inteiro e muita gente ainda não parou para observar isso. Eu vou estar, meu querido, eu estou criando coragem e eu estou estudando muito a palavra e muito os conhecimentos seculares também, que agora nós vamos começar a fazer vídeo, mas com toda a ênfase no que diz respeito ao engano religioso, principalmente o engano sobre a volta de Jesus. Nunca teve escrito na Bíblia que Jesus falou que ele ia voltar para buscar a sua igreja. Não está escrito. O que está escrito na Bíblia é que Jesus falou que a manifestação do Filho do Homem aconteceria na geração em que ele estava vivendo. Então hoje, meu querido, as pessoas estão preocupadas em fazer inimigo e não amigos, até dentro da religião. Você observa as religiões, você vai dentro de certas denominações e lá eles não querem nem saber da denominação, a outra que está na outra esquina. Eles não querem saber se na rua deles tem 4, 5 templos. Eles não querem, se for diferente das denominações, eles não querem saber. Então, as pessoas estão preocupadas em fazer inimigos. Eles não estão preocupados em fazer amigos. É só você olhar para as irresponsabilidades no meio evangélico que existe. Então, os líderes religiosos, eles estão tão preocupados com o bem-estar deles, a conta bancária deles, a situação financeira deles, que ele não está nem importando para você. As pessoas, meu querido, eles não gostam de você, eles gostam da sua utilidade. É diferente gostar de você e gostar da sua utilidade. Cadê os pregadores, os pastores, cadê os líderes religiosos que diziam que Deus cura, que dizia que Deus liberta, que dizia que Deus faz isso? Cadê? Cadê? Por que eles não convidam as pessoas para ir lá receber de volta os dízimos que deram, as ofertas que deram, os carros que deram, os apartamentos que deram, os terrenos que deram? É hora agora do povo invadir esses templos chamados de igrejas, que igrejas somos nós, e requerer de volta aquilo que deram. Então, é só você olhar, meu querido, para as irresponsabilidades que existe no meio evangélico. Então, ninguém está preocupado com o bem-estar de ninguém. Eles só estão preocupados com o bem-estar deles. Então, o sistema religioso nos deve vamos dizer assim, eu não vou dizer nos deve a verdade, mas eles nos devem uma explicação. Cadê o Deus que eles falavam tanto? Cadê, meu querido? Então, esse povo precisa acordar para a realidade. O mundo está passando por transformação em todos os sentidos. No sentido religioso, no sentido econômico, no sentido secular de uma maneira geral, político. Então o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Então você acredita que você está esperando as coisas se normalizar? Mas que normal? Normalizar o quê? O que você acha que é normal?
Meu querido, nós passamos por várias gerações e nós alcançamos agora o século 21 depois de Cristo. Mas nós estamos no século 21 depois de Cristo. Mas e os séculos que passaram antes de Cristo? Então, o que era normal na época do juízo que aconteceu o dilúvio? O que era normal na época de Adão? O que era normal na época dos reis? O que era normal na época dos profetas? O que era normal na época de Jesus Cristo? O que era normal na época dos apóstolos? O que era normal, entendeu, meu querido, há 2000 anos atrás? E o que é normal quando nós estávamos no ano 1000 e agora nós estamos em 2021? O que era normal? Então você acha que o mundo vai ser o mesmo? Principalmente no sentido religioso? Tudo que o sistema quer, meu filho, é que o gado continue dependendo deles. E se tem uma coisa que a religião sabe fazer direitinho, é isso: é botar o gado para viver dependente deles. Quem é o gado? Era eu? É você? São aquelas pessoas que não pensam. É aquelas pessoas que não estudam a Bíblia de forma particular. Como disse o nosso irmão, não é? Que eu gosto muito do canal dele, o nosso irmão Rubens, né? Que hoje está no Amazonas, morando lá. Ele fala sempre uma coisa interessante mesmo. Ele fala que uma das formas de você estudar a Bíblia é de forma linear. Você não pode estudar a Bíblia isolando o texto ou citando o texto. Você tem que fazer de uma forma linear, até porque a Bíblia, as originais, elas não tinham esse negócio de capítulos e versículos. Quem botou capítulos e versículos foi o sistema religioso, os pais, chamados pais da igreja, que eram católico, apostólico, romano, para enganar o povo. Então, você tem que observar um dado interessante. Preste atenção nisso aqui. Existe um dado interessante, meus queridos, que os mesmos crentes que pregam que o fim vem estão lutando para que o pior não aconteça. Você já parou para pensar isso? Os mesmos crentes, líderes, pastores, que pregam que o fim vem, agora nós estamos passando por essa situação e eles estão lutando para que o pior não aconteça. Ué, se eles pregam que o anticristo vem, que é mentira, o anticristo tem nada a ver com isso que eles dizem. Se eles pregam que os governos vão ser contra a igreja, se eles pregam que o anticristo vai vir, se eles pregam que Jesus vai voltar, que não é bíblico, essa doutrina de Jesus voltar não é bíblico. Jesus nunca falou que ele, o Cristo, ia voltar. Ele falou que quem estava prestes a acontecer naquela geração, um dado importante, irmão. Se tem um povo que assassina a língua portuguesa, é o povo evangélico. Jesus falou: todas estas coisas acontecerá nesta. Não é nessa. Nesta geração. Nesta geração. E não nessa. N-E-S-S-A. Ele falou nesta. N-E-S-T-A. O que quer dizer? O verbo nesta, sabe o que é? É um verbo, meu querido, que você tem que aprender que verbo é aquele. É um verbo possessivo. O verbo nesta, não é nessa, é um verbo possessivo. Quer dizer, nesta é a geração em que ele vivia. Se ele falasse nessa, ele estava prolongando o tempo que poderia acontecer também em gerações depois dele. Mas ele falou o verbo possessivo, até o original fala isso, nesta geração. O verbo é possessivo. Então, meus queridos, os próprios crentes, esse é um dado interessante, que diz, que pregam que Jesus vem, que o fim está às portas, eles estão lutando para que o pior não aconteça. Estão lutando contra os governos, estão lutando contra os crentes que dizem que não vai mais frequentar templo, porque a religião mentiu. A religião mentiu. Então, quem poupa lobo, sacrifica ovelha.
uma coisa interessante que eu vou te dizer. Se esse povo, o sistema diz que Jesus volta, que Jesus vem, que isso tem que cumprir, que é os sinais da volta de Jesus. Então, por que que agora os governos estão colocando leis para que templos fechem, não abram, estão colocando leis para o comércio, para que não venha abrir, estão lockdown, chamado lockdown. O que é lockdown? Lockdown é a palavra inglesa que quer dizer bloqueio, não é? Então, eles estão lutando, o povo do sistema que diz ser cristão e evangélicos, eles estão lutando contra o próprio governo. Ué, mas eles não pregam que Jesus vem, que o tempo nós estamos atravessando o tempo do fim. Então, eles querem interferir. Se fosse verdade, eles estão querendo interferir na própria profecia. Mas eu não acredito que Mateus 24, Mateus 23, Lucas 21, né, Marcos 13, eu não acredito que aquilo ali, porque não é. Quando você estuda a Bíblia respeitando o verbo, texto e contexto, tempo verbal, colocação verbal, e você aprende a respeitar o que é um verbo progressivo, um verbo, vamos dizer, possessivo, então você aprende que aquelas profecias que Jesus falou, época da tribulação, grande tribulação, gente, era específico para o povo daquela geração. Então, agora, se eles então falam que o fim está próximo, ou que está acontecendo o final, o tempo do fim, então por que que eles próprios, eles estão lutando contra os governos? Estão manifestando, pedindo até para o povo de Deus, ele chama povo de Deus, fazer manifestação contra os governos. Sabe por quê? Porque o que eles querem é os crentes dentro do templo para arrecadar dinheiro. Uma coisa interessante que eu vou falar para você. Então, meu querido, não tem como entender isso. Agora presta atenção, vamos observar as atitudes dos cães gulosos. E o povo continua sendo enganado. Observe isso então. O povo continua sendo enganado. E o povo continua sendo enganado. Agora, se acabar os dízimos e acabar as ofertas, acabará toda e qualquer religião. Você sabia disso? Por quê? Porque religião é essencialmente, meu querido, dinheiro e dominação. É isso que religião é. Religião é essencialmente dinheiro e dominação. Então, se acabar os dízimos, se acabar as ofertas, você sabia que toda religião ela vai deixar de existir? Porque tudo gira em torno de dinheiro. Então, através do dinheiro, vem o quê? Vem a dominação. Você só é dominado porque é ensinado a você tudo errado. Ensinaram a você tudo errado. O sistema te ensinou errado. O sistema me ensinou errado. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar a Bíblia por conta própria, particularmente, eu deixei de ser crente papagaio, repetir o que os outros falam, porque se tem uma coisa que tem no mundo, no Brasil principalmente, é crente papagaio. O crente papagaio, ele repete o que o pregador prega, ele acha bonito, aí ele começa a pregar também para os outros. Ele não quer nem saber se ele está assassinando a língua portuguesa ou não. Meu querido, o vernáculo da língua portuguesa ele é tão lindo, ele é tão bonito, que quando você respeita o vernáculo, você começa a entender, e se tratando de Bíblia, a palavra de Deus. Quando você não respeita o vernáculo da língua portuguesa, tudo que você lê, você interpreta como se fosse literal. Então, por que isso? Porque ensinaram você a ser gado, não ensinaram você a ser livre, a ser filho de Deus. Desde quando você precisa do crivo da religião para você amar o seu semelhante? Desde quando você precisa da religião para fazer o bem para o seu semelhante? Desde quando você precisa de religião para você ser filho de Deus? Desde quando você precisa pertencer
a uma religião, a uma denominação, para você praticar a justiça. Ensinaram-nos errado, filho. Então, a fé religiosa, preste muita atenção, a fé religiosa, ela corrói o cérebro das pessoas. A fé religiosa, não a fé no Deus Todo-Poderoso, a fé religiosa, ela corrói o cérebro das pessoas. Então é isso que a religião faz, meu querido. Então preste atenção. Você não está dentro de um templo religioso por causa da volta de Jesus, não. Isso é mentira. Você não está dentro de um templo religioso porque você não quer ir para o inferno. Isso é mentira, meu querido. Você está dentro de um templo religioso porque o pastor mente para você. O pastor, às vezes, o conhecimento bíblico do pastor está abaixo de você, ele é inferior a você. Mas o que faz? Mesmo você sendo mais sábio do que ele na Bíblia, por que você consegue ser submissa a ele? Porque ele te mete medo. Mesmo ele tendo menos conhecimento do que você, ele te mete medo. Mas como é possível você ser mais inteligente do que ele, biblicamente falando, e você ficar submisso a ele? O que está acontecendo então? É porque você foi monitorado desde criança, colocaram uma câmera para te vigiar desde criança. Colocaram você o quê? Essa fé religiosa que você diz que tem, que outros têm, ela corrói o cérebro da pessoa e a pessoa fica presa ao sistema. Então, é isso que está acontecendo no mundo. Então, meu querido, então, por isso que eu digo, o maior problema dos cristãos é não entender que o cristianismo é uma das mais bem-sucedidas iniciativas dos judaizantes em manter o judaísmo vivo. Então, como que conseguiram, ou como que estão conseguindo manter o judaísmo vivo? Se apoiando no cristianismo. Quando você entra dentro de uma religião, denominação, chamada pentecostal, quando você chega lá dentro, você encontra dízimo, ofertas, ablução, que é batismo na água, você encontra o quê? Você encontra jejuns, você encontra monte, você encontra isso, encontra aquilo. Sabe o que é isso? Isso são obras judaizantes, isso são obras da carne. Isso aí eram coisas da lei, que Jesus veio justamente para aniquilar isso. Mas os pastores, os líderes religiosos, ressuscitaram isso e fizeram o quê? Corroeram o seu cérebro, tiraram o Espírito de Deus da sua cabeça, da sua mente, e colocaram o quê? Colocaram as regras da religião, as regras das denominações. Então as pessoas, hoje em dia, no meio evangélico, meu querido, nós temos um povo que é nocivo ao próprio povo. Povo é com raiva de povo. Povo odiando o povo. E quando eu falo povo, está entre aspas, porque eu quero dizer povo que se diz povo de Deus. Então, meu querido, é só olhar para a gente, é só a gente olhar para os evangélicos, os chamados evangélicos, e você vai observar isso. Meu querido, então você tem que aprender a estudar a Bíblia para você se libertar disso. Cadê os líderes religiosos que pregavam que Deus cura? Cadê aqueles caras que ficaram milionários, recebendo dinheiro dos outros, recebendo dinheiro das pessoas, recebendo bens das pessoas, recebendo tudo dos outros? Cadê agora? Não era a hora agora que seria a hora dessas pessoas que estão doentes, que estão com vírus ou disso ou aquilo, e chegar nesses templos? Você sabe por que esses líderes religiosos, eles não vão para os hospitais curar ninguém? Porque lá, aquela doença, ela é física, ela é literal, ela existe de verdade. Porque esses pastores que dizem que curam nos templos, não é? Se eles fossem verdadeiros curandeiros da parte de Deus, sabe para onde eles iam? Eles iriam para as clínicas curar os toxicômanos, eles iriam para os hospitais,
eles iriam para uma clínica, eles iriam para os leprosários, eles iriam para um instituto, não é, de recuperação, e lá eles faziam a obra de Deus. Sabe por que eles não vão? Porque aquelas doenças lá são reais. E aquelas mostradas no templo são tudo um fantoche. Aquilo ali é teatro montado para enganar você, para enganar as pessoas que não têm conhecimento da parte de Deus. Meu querido, acorde. Você que acha que a religião quer o nosso bem, tira isso da sua cabeça. A religião não quer o nosso bem. Não, a religião só quer a nossa utilidade. Eu, graças a Deus, me libertei disso, não faço mais parte disto, porque a palavra de Deus, o conhecimento me libertou desse engano. Então, meu querido, a sociedade cristã hoje, uma boa parcela está acordando. E esses templos que ainda estão de pé, a religião, eles estão com dias contados. Porque não está escrito na Bíblia, em lugar nenhum, que para nós sermos filhos de Deus, amarmos o nosso semelhante, praticar a justiça, nós precisamos passar pelo crivo da religião. Não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito em lugar nenhum da Bíblia que eu tenho que me submeter aos homens. Não está escrito em lugar nenhum que Deus mandou construir templos para botar as pessoas dentro. Não está escrito, meu querido. Sabe o que está escrito na Bíblia com respeito ao ao Filho de Deus e a nós? Jesus diz, e conhecereis a verdade. E a verdade vos, quer dizer, vos, ele está se referindo àquela plateia da sua geração. Mas essa palavra, ela se estendeu a nós. Então você só se liberta do sistema se você verdadeiramente conhecer a verdade que está em Cristo Jesus. Meu querido, de agora em diante, vamos colocar vídeo com mais intensidade sobre a volta de Cristo, manifestação, tudo que a religião não ensina sobre as verdades bíblicas, nós vamos falar. Tá bom, meu querido? Fique na paz, fique com Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de deixar os seus likes, isso é muito importante. Ajude aí, tá bom, meu querido? Ajude o Alberto. Faça esse canal bombar, faça ele crescer. Vamos espalhar a mensagem para o mundo inteiro, não é? O nosso intuito maior, é claro que é fazer parte desse universo de cristãos que pregam a graça de Deus. Mas uma graça pura, tá, querido? Não é uma graça misturada com dinheiro, misturada com falar mal dos outros, fofocar, não. Ou me preocupar com outros ensinadores da graça, não. É falar do evangelho da graça, mas um evangelho genuíno, não tocando nome de ninguém, não falando, né, nome de pessoas, mas só lutar contra o sistema e falar a verdade pura da graça de Deus. Amém? Compartilhe esse vídeo, tá bom, meu querido? Deixe o seu like, deixe os seus comentários, tá? Ative o sininho de notificação e divulgue para quem você quiser e, se Deus quiser, o nosso objetivo está sendo alcançado. Graça e paz. Amém.